Fala, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Como Estudar a Bíblia, nessa nova série que vai ao ar toda primeira segunda-feira do mês. Nós já temos um vídeo aqui disponível para vocês, vou deixar o link aqui em cima, caso vocês ainda não tenham assistido. Esse aqui é o segundo vídeo e nós vamos falar sobre a unidade das Escrituras. Bom, gente, é muito importante a gente começar falando aqui que para estudar a Bíblia é preciso entender as Escrituras Sagradas como um único livro, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro só. Por mais que dentro dela existam diversos livros, ela é uma unidade. É importante a leitura dela inteira, de Gênesis a Apocalipse, e não somente a leitura dos livros que você acha mais agradável, não somente a leitura dos menores livros, né? Você vai ler lá a primeira carta de João porque é uma carta pequenininha. Aí você vai lá ler o profeta Jonas, porque é um livro pequenininho. Você vai ler Ruth, porque é um livro pequenininho. Não, é muito importante que você leia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque ela é uma coisa só. É muito importante não que você leia apenas Ruth, que tem 4 capítulos, mas que você leia Salmos, que tem 150 capítulos. Não apenas você lê um pequeno salmo com 10 versículos, mas é importante que você leia o Salmo 119, que tem mais de 170 versículos. Inclusive, uma informação muito interessante é que quando você lê o Salmo 119, você percebe que em cada um dos versículos ou você vai encontrar a palavra regra, ou a palavra lei, ou a palavra princípios, ou alguma palavra que seja sinônimo de leis, princípios, regras. Por quê? Porque ela é o Salmo 119 é um grande aprendizado. Então, sim, você não pode ler apenas os livros pequenininhos, você precisa ler toda a Bíblia. Você não pode ler somente o Novo Testamento. O Novo Testamento é muito importante? É muito importante. Nele, nós não só encontramos a história de Jesus, ali nos 4 evangelhos, como a história do início da igreja, de como a igreja surgiu lá em Atos, e todas as doutrinas e ensinamentos que servem para nós hoje, deixadas pelas cartas de Paulo, pelas cartas de João, pelas cartas de Pedro, pela carta de Tiago, pela carta de Judas e pela carta que foi escrita para os Hebreus. Mas o Antigo Testamento, ele é o fundamento. O Antigo Testamento, tudo foi construído sobre o Antigo Testamento. Sabe por quê? A Bíblia é uma unidade? Quando você lê o Antigo Testamento, além da história de Israel, o Antigo Testamento está recheado de profecias a respeito de Cristo. Em todos os profetas você encontra algum tipo de profecia, algum tipo de manifestação profética a respeito de Cristo, que surge ali no Novo Testamento. Então você tem a história do povo, a história de Israel, a história dos hebreus, e no meio dessa história dezenas, centenas de profecias a respeito de Cristo. Quando Cristo nasce lá em Belém, na cidade de Davi, ali na manjedoura, essas profecias começam a ser cumpridas. As profecias do Antigo Testamento começam a ser cumpridas em Cristo. Então se cumprem as profecias do nascimento, as profecias do lugar do nascimento, se cumprem as profecias de quem ele seria, de que ele seria o Salvador, se cumprem as profecias do que ele faria, das curas que se manifestariam a partir da vida de Jesus, se cumpre
é a profecia da crucificação, a profecia da morte, e se cumpre a profecia da ressurreição. Então, toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, tudo isso foi profetizado no Antigo Testamento. Então, todas essas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. O próprio Jesus, que cumpriu o Antigo Testamento, ele profetiza. Ele faz profecias acerca de si próprio, né? Quando ele fala para os seus discípulos, quando ele mostra para os seus discípulos, quando ele fala, mesmo que às vezes entre linhas, que era necessário que ele morresse, era necessário que ele ressuscitasse, ele profetiza sobre si mesmo, como ele também profetiza sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu cerca de 70 ou 80 anos depois de sua ressurreição, e ele faz profecias acerca do final dos tempos. Então, ali em Jesus, nós temos profecias que ele fez, que se cumpriram nele mesmo. Então, ele cumpre as profecias feitas no Antigo Testamento, ele cumpre as profecias que ele fez acerca de si mesmo e ele profetiza sobre o futuro. Ele profetiza sobre coisas que ainda não aconteceram. Então, essa unidade das Escrituras é importante, porque você entende para trás, você entende o presente e você tem um vislumbre do que pode ser o futuro, porque foi profetizado pelo próprio Cristo e depois explanado por Pedro, explanado por Paulo. Então, essa unidade de você entender todos os acontecimentos é muito importante. É por isso que a gente fala que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, né? Você imagina uma torre onde Cristo é essa torre e essa torre ela faz uma sombra, né? O sol bate de cá e essa torre emite uma sombra para cá. No Antigo Testamento, eles tinham uma sombra do que era o Cristo, eles tinham uma sombra do que era a salvação. Eles não viam a torre, eles viam somente a sombra, ok? A visão da torre não estava disponível para os profetas, para os reis do Antigo Testamento. Eles só conseguiam enxergar a sombra. Quando Jesus nasce, ele é essa torre. Então, nós conseguimos ver a torre, o próprio Cristo e a sombra que ele emitiu para o Antigo Testamento. Não sei se essa minha ilustração ela ficou clara para vocês, mas por isso é importante a leitura da Bíblia inteira. Para de ler somente os livros pequenininhos. Para de ler Ruth e Esther. Para de ler só 1ª, 2ª, 3ª João. Para de ler Judas. Para de ter medo de ler Apocalipse. Para de ter pavor de ler o livro de Levíticos, porque é um livro chato. Não! Você precisa ler a Bíblia inteira, porque ela é uma unidade. Toda a leitura dela é importante. Não existe um assunto que é mais importante do que o outro. Não existe um assunto que não precisa ser tratado. Não. Ela é uma unidade. Ela inteira é preciosa. Ela inteira é importante. É por isso que você precisa aprender a ler a Bíblia de uma maneira que você compreenda, tenha essa visão inteira de tudo o que aconteceu aqui e que de tudo o que aconteceu aqui foi por causa de mim, foi por causa de você, foi para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer Jesus e o privilégio de ter a nossa vida entregue nas mãos dele. Amém? As pessoas que estão me cobrando o meu plano de leitura, eu estou desenvolvendo ele ainda, porque eu estou fazendo ele de uma maneira muito especial, tá? Eu não estou só colocando o que você tem que ler tal dia, mas eu estou fazendo um resumo de cada livro para que, ao começar a ler, você entenda o assunto daquele livro. Quando você começar a ler Gênesis, você sabe sobre o que Gênesis está falando. Quando você começar a ler Êxodo,
você vai saber sobre o que Êxodo está falando. E eu estou fazendo isso sobre cada dos livros da Bíblia. São 66 livros, tenha um pouquinho de paciência. Esse plano de leitura está sendo desenvolvido com muito carinho. Quando você começar a usá-lo e cada livro que você começar a ler, você vai entender sobre o que aquele livro está falando, tá bom? É por isso que eu estou demorando um pouquinho. Talvez no próximo vídeo eu já tenha disponível o link para vocês baixarem esse plano de leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!